Cheguei! Chegamos para mais um Ter Amiga! Gente, o tema de hoje é sobre ansiedade, não é isso, amiga? É isso. A doença que muitas pessoas nós estamos enfrentando o excesso de ansiedade nessa sociedade agora. Eu acho que, no caso, eu tava falando isso outro dia, que a ansiedade sempre teve, né? Só que hoje, graças a Deus, a gente tem muita informação e a gente sabe que é ansiedade. A gente sofria até com isso antigamente, mas não sabia o que era. E eu acho que hoje a gente consegue entender um pouco os nossos sentimentos, os nossos sintomas, né? Vamos falar um pouquinho sobre crise de ansiedade. Bom, e eu queria que você já começasse falando sobre o que você falou da maravilhosa Ana Beatriz, que abordou esse tema muito bem, né? Sim, eu aprendi até a admirar a Ana Beatriz num podcast seu. Obrigada, é maravilhosa. Eu conheci essa doutora maravilhosa e teve um vídeo que ela falou sobre a ansiedade, que é o excesso do futuro. Que, na verdade, todo mundo já tem ansiedade. A ansiedade é um mecanismo natural, tá? De todo ser humano. A gente tem... É organismo, né? Sim, do organismo. Do medo, da ansiedade. Nós precisamos ter isso. Agora, o excesso, a gente pega pelo excesso. Por exemplo... Vou botar aqui, ó. O Lucas estava ansioso pra me ver. Você estava contando pra ele. Essa ansiedade é uma ansiedade gostosa. Sim. Entendeu? Eu tenho muitas lembranças das minhas ansiedades na infância. Como, por exemplo, quando ia ter retiro na igreja. Eu ficava muito ansiosa porque eu ia viajar com meus amigos. Era um momento que a gente ia confraternizar ali, maravilhoso. Então, essa ansiedade é saudável. Então, e a gente precisa ter o medo, a gente precisa ter a ansiedade. Porque senão a gente vai fazendo tudo assim, ó. Você tá entendendo? Então, é medir ali as coisas. Porque o excesso, você fica... O que ela falou? Ficar pensando demais no futuro e aí te previne de fazer suas coisas. Se a sua priva, né? Te priva, isso, perdão. Se você não consegue sair porque você tem medo do que possa acontecer, um acidente ali, se você vai ficar dentro de casa, te previne de... Como é que fala? Você falou a palavra? Te priva. Te priva. É porque ela tá um pouco americana, entendeu, gente? Ela já tá esquecendo as palavras em português. Se isso te priva de fazer as coisas... Se isso te priva de fazer alguma coisa, aí sim você precisa ver um médico, você precisa ver uma pessoa especialista pra ver o que tá acontecendo. Você precisa cuidar mais da sua saúde mental, porque já não é normal, já passa da ansiedade saudade, da normalidade, daquela ansiedade gostosa, daquela coisa saudável. É importante a gente sempre falar que busque ajuda sim, busque um médico, busque saber o que tá acontecendo com você, porque, por exemplo, às vezes pode ser uma ansiedade, mas também pode ser síndrome do pânico. Sim. Se isso tá deixando você com medo excessivo de sair, de fazer as coisas. Por exemplo, a minha mãe teve uma época que ela ficava com medo de sair de casa, porque ela achava que ia ter uma bala perdida e ela tava com síndrome do pânico. Então, síndrome do pânico já é outro sintoma. Sim. Né? E, enfim, nós, como a gente sempre fala aqui, que nós não somos médicos pra falar, a gente tá só abordando assuntos, coisas que já aconteceu com a gente. Você já passou por algum episódio de ansiedade, assim, de crise de ansiedade? Crise de ansiedade eu nunca tive, mas sou uma pessoa ansiosa, entendeu? Mas é uma ansiedade que ainda tá no controle. Tu que acha? Não. Mentira, tá no controle. Porque ela fica ansiosa pra vir pro Brasil, tenho que falar isso. Olha, fico. Ela manda 1000 mensagens, ela fica com medo da mala extraviar. E é que a mensagem que não vai passar, olha só. Mas eu venho. Vem. Então, é isso, você consegue administrar. Você não se priva, tá certo? Não me privo de fazer as coisas. Eu tenho pavor, tenho traumas, né, de perder mala, de acontecer várias coisas. Que é bom, que é uma coisa saudável, pelo menos ela se preocupa. E eu que não me preocupo, já fiquei 3 dias na cidade sem a mala. Pois é isso. Medo de fazer uma prova, todo mundo vai fazer um Enem, vai fazer uma coisa na faculdade, você vai se apresentar, vai ter uma entrevista com uma pessoa muito importante. Você não fica ansiosa? Fico. Quando eu fui entrevistar o Antônio Bandeiras, por exemplo, eu fiquei, sabe, aquela coisa de ansiedade assim, mas era uma coisa saudável. Agora, eu posso falar que tive crise de ansiedade e, assim, é uma coisa que é surreal, gente. Realmente, pelo menos, eu não sei se todas as pessoas, posso estar falando bobeira aqui, eu não sei se todas as pessoas têm a noção de que quando tá tendo uma crise de ansiedade,
ansiedade, se tem a noção que tá tendo uma crise de ansiedade, não tem como eu não saber, porque, por exemplo, a ansiedade normal, por exemplo, dia de podcast, eu tenho aquela ansiedade porque vai ter o programa, vai ser ao vivo, eu vou ter que administrar ali o que a pessoa vai falar, contornar situações que às vezes podem ir pra um caminho ruim, mas é saudável, ok, vou lá, faço podcast, passou, acabou aquela tensão. Teatro, quando eu ia entrar ao vivo, Sim. aquela ansiedade, aquela vontadezinha de fazer um cocôzinho. Sim. Era uma ansiedade saudável, gostosa. Entrava no palco, acabava aquilo ali. Mas, por exemplo, a última vez que eu tive crise de ansiedade, eu não conseguia respirar. Eu ficava assim, puxando o ar, e eu não conseguia respirar. Uma vez também aconteceu de eu ter uma reunião, isso foi horrível também. Eu tinha acabado de perder meu pai, foi quando eu comecei a ter muita crise de ansiedade. E aí eu ia entrar numa reunião com uma empresa que eu tenho contrato. E aí, na hora que, tipo assim, não deu tempo de eu avisar ninguém que eu tava tendo crise de ansiedade. E eu fiquei com vergonha também de falar que eu tava tendo crise de ansiedade. E entrei pra reunião com crise de ansiedade. E nisso que eu entrei na reunião, as pessoas estavam falando comigo e eu não conseguia responder. Eu ficava assim, ó, sabe, paralisada. Se você já teve esse sintoma, comenta aí que eu quero saber, porque é muito complicado. Cada um tem um sintoma a mais, entendeu? Vai mostrar em pessoas de formas diferentes, né? Sim, mas isso é a falta de ar, palpitação, o coração fica... Eu não tenho como não saber, porque eu fico fora do meu normal. Mas também é importante falar, amiga, que tipo assim, a partir do momento que eu identifiquei que eu não estava no meu normal, eu fui buscar ajuda. Comecei a fazer terapia, e aí, graças a Deus, eu não precisei tomar remédio, nada. Fazendo a terapia, eu consegui super vencer isso e voltei à normalidade da ansiedade normal que eu tenho hoje, por exemplo. Vou fazer um podcast. Então, assim, é muito importante você buscar ajuda. Você ter essa consciência de que é importante você buscar ajuda quando você realmente precisa de ajuda. Com certeza, porque às vezes nós conseguimos nos regularizar lendo, tendo informação, ali conversando com uma outra pessoa. Por exemplo, às vezes você confia num amigo ou uma pessoa que já passou por isso, ou grupos, né? Existem grupos, por exemplo, comunidades, antigamente no Orkut tinha isso, mas tem também no Instagram, matérias, coisas de pessoas que estão passando, pela mesma coisa. E aí você pega dicas. Tem grupos ainda no Facebook? No Facebook tem. Acho que no Instagram deve ter também, eu nunca procurei saber, mas eu acredito que tenha. Mas tem perfis, você bota o hashtag, por exemplo, ansiedade, você vai ver um monte de coisas de ansiedade, e aí vai ter várias pessoas discutindo. É importante lembrar que, às vezes, você não pode fazer tudo que as outras pessoas também estão te recomendando. Não. Né? Por isso, não, mas por exemplo... Com certeza. Às vezes a gente escutar a história de uma outra pessoa que passou é importante, talvez sirva pra gente, talvez não, mas aí cabe a você, se aquilo dali tem uma base ali, um discernimento pra você. Não, acho que eu vou fazer isso sim, por exemplo. Não é achar também porque aconteceu com a pessoa que é o que tá acontecendo com você, que cada caso é um caso. E cada caso é um caso. Mas, por exemplo, se a pessoa fala assim, olha, a meditação me ajudou muito, isso não vai fazer alguma coisa. Agora, remédio, de maneira alguma, você tome, eu tomei esse remédio aqui pra ansiedade. Não, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Sabe uma coisa também que eu queria falar? Que talvez algumas pessoas vão até me cobrar de falar isso no vídeo. É muito comum, por exemplo, eu que sou cristã, né, que vou à igreja, que sou da religião evangélica, digamos assim, que as pessoas, né, tratam como religião evangélica, algumas pessoas tratam com ignorância isso. E falam assim, você tá com ansiedade porque você tá com falta de Deus. Porque você tá com depressão, porque você tá precisando buscar mais ao Senhor. E assim, eu falando dentro do meu contexto mesmo, dos meus princípios, né, cristãos, eu acho sim que você tem que buscar dentro do que você acredita. Você tem que buscar uma espiritualidade sim, fazer coisas que vão te agregar. Por exemplo, eu gosto de frequentar a igreja aos domingos e às vezes vou no culto na célula nos outros dias da semana. Isso me faz bem. Agora, um tratamento de ansiedade, tô falando tratamento, se você realmente precisa de ajuda, um tratamento para depressão, um tratamento para síndrome do pânico, é um tratamento médico que você precisa ir ao médico. Então não ouça também, nossa, realmente, então eu não vou no médico não vou buscar uma ajuda, é falta de Deus e... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que na Bíblia fala orar e vigiar. Então é você orar, sim, por tudo que você quer, mas também vigiar, fazer seu tratamento, buscar ajuda, né? Tem até uma parábola sobre isso, depois eu falo pra vocês, do barquinho. Fala. Já falou? Pra não esquecer, né? A parábola do barquinho. Conta. É o seguinte, a história do barquinho é o seguinte, tipo, o homem tava lá na casa dele e tava vindo uma chuva muito grande, inundando tudo, já tava com água no pé dele, e ele passou uma pessoa pra ajudar ele, vem que eu vou te levar. E ele falou, não, pode ir, Deus vai me ajudar. Aí daqui a pouco já tava com água na barriga, e aí tipo, veio outra pessoa, vem que eu vou te ajudar. E ele falou, não, Deus vai me salvar. E ele tá lá orando, aí veio o terceiro
terceira pessoa, ele já tava com água aqui. A pessoa veio, vem, vambora, cara, não vai dar tempo. Ele, não, Deus vai me ajudar. E aí, ele morreu afogado. Quando ele chegou lá em cima, ele falou pra Deus, poxa, Senhor, você não me salvou, eu tava orando. Ele falou, nossa, eu mandei 3 pessoas pra você, realmente, você não quis ajuda. Então, assim, você também tem que buscar ajuda. Você também não, você tem que buscar ajuda. Exato. E você buscar o Senhor, aí é uma escolha sua, que aí se você me perguntar, óbvio, eu vou falar pra você, dentro dos meus princípios, que sim, você tem que se fortalecer com Deus, orar pela sua condição, não aceitar, tipo, e falar assim, não, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. E orar mesmo, pedir, fazer um propósito com o Senhor. Eu fiz muitos propósitos na minha vida, amiga, tipo, de oração. Tipo, eu não quero isso, eu não aceito essa doença, eu não aceito isso na minha vida. E Deus me colocou ali à prova mesmo, eu fiz esse propósito e deu certo. Agora, isso não me isentou de fazer minha terapia. Exato. Isso não me isentou de tomar remédio pra depressão quando eu tive depressão, entendeu? Não, mas você tá certa. É isso. Você tem que buscar a Deus, obviamente sem Ele, a nossa fé, independente de qualquer religião. Eu tenho muita fé, então assim, eu sempre oro a Deus, peço paciência, peço pra Ele curar as coisas que eu não consigo, mas também vou no médico, a gente tem que procurar ali ajuda científica também. Sim. Deus faz milagres, obviamente, mas a gente também tem recursos aqui que podem ajudar, entendeu? E até essas medidas que dá pra fazer com meditação, yoga, uma atividade física. Sim. Entendeu? Que, por exemplo, tem gente que tem ansiedade que fala que depois que foi pra academia ajudou muito, porque quando você tá lá fazendo exercício físico, libera lá os hormônios, eu esqueci o nome agora, você deve saber. É endorfina. Dopamina, não tô lembrada se dopamina, assim. Dopamina eu sei que tem muito em tela, mas é uma coisa muito rápida. Eu não lembro agora o nome específico, mas você fazendo essas atividades, você, além de cuidar da sua saúde física, você cuida da mental também. Então, sim, assim, você indo para um médico e ele vai te passar, dependendo das suas condições, não que seja só a medicação, porque tem gente que tem um preconceito, Eve, que, eu não quero tomar remédio, mas nem tudo é só remédio. Então, quando você vai ali para uma terapia, você conversa. Às vezes, quando a gente tá falando as coisas, a gente já percebe o erro que a gente está cometendo, porque às vezes você fica tanto na sua mente, fica aquele excesso ali, isso não vai dar certo isso, eu não sou capaz, esse negócio, eu já tentei, não vai dar certo, meu novo projeto. Mas quando você vai falando, olha, eu tenho um projeto, que não sei o quê, e você vai se escutando, você vai vendo que, eu já sei onde que eu errei. Eu tô pensando demais. Não, eu tenho que viver agora o presente, porque você tem que viver o presente. Com certeza. Bom, até sobre o vídeo que você falou da doutora Ana Beatriz no início, ela falou que o excesso de preocupação no futuro é ansiedade, né? De você ficar preocupado, será que isso vai acontecer? Isso pode acontecer? Se eu não fizer isso vai acontecer? Ou não vai acontecer? Enfim, o excesso de preocupação no futuro é ansiedade. O excesso de prisão lá no passado, por exemplo, eu perdi meu pai, e aí, tipo, se eu ficasse só naquilo ali, cara, eu não vou ter, meu pai vai perder o crescimento do Lucas, da Alana, ele não tá vivendo isso, aí isso causa a depressão, então você fica presa no passado, né, as duas coisas em excesso causa a depressão, e o excesso de estresse, né, de coisas no presente, de você ficar preso em tudo que você tem que fazer, no caso, o excesso de coisas de você fazer no presente é o estresse. Sim. Então, assim, você tem muita coisa pra fazer no seu dia a dia, e às vezes tá com palpitação porque você não tá dando conta, aí uma criança tá pedindo atenção aqui, e marido, e casa pra arrumar, e trabalho, um monte de coisa, isso é o estresse. Então, isso causa o estresse. E todas essas coisinhas, ansiedade, estresse e depressão, isso tudo causa um mal muito grande na nossa vida. Então, a gente tem que saber administrar isso da melhor forma possível. Como? Na terapia, ela vai te dar ferramentas, você vai ter ali aquela conversa. Aí tem muita gente também que tem preconceito pensando que o terapeuta vai te falar o que você tem que fazer, mas você que já fez terapia, você sabe que não fala, gente. Dá um ódio às vezes, que tu chega na terapia, tu fala assim, eu quero que ele fale o que eu tenho que fazer. E ele fala, me conta. Aí tu fica assim, não quero contar nada, tô com preguiça. Às vezes dá raiva de fazer terapia. Cara, por quê? Você tem que saber... Você tem que tomar as suas decisões. Então, você falando, você vai fazendo aquela... Ele faz você pensar. Exatamente. A terapia faz você pensar. E você mesmo vai encontrar as respostas. Porque se eu falar, Evelyn, não come pera hoje porque você vai passar mal. Uhum. Vamos dizer, você não vai comer pera, mas depois você vai... poxa, por que você não comeu pera? Sua mãe vai chegar, eu te falei pra você comer pera. Faz muito bem pra não sei o que você quer. Você vai falar, Alessandra me falou pra eu não comer pera. Você vai colocar a culpa em mim.
Então, mas vai... tudo que a gente quer na vida, botar a culpa em alguém. Exato, mas Não, mentira, não pode. Não pode. Mas a terapia é isso, faz você pensar. E muitas vezes a minha terapeuta falava assim, tá, então, agora pensa o que tipo assim, o que você tem que fazer com relação a isso. Aí eu falo, nossa, eu tô pagando realmente pra eu ter que pensar na coisa que eu podia fazer sozinha, no caso. Mas aí você realmente faz o exercício de parar e pensar e fazer. Exato. E aí você fala, nossa, é verdade. E o que eu gosto quando eu falo, o que você quer falar pra essa pessoa? Porque não é o que eu quero falar, é você, o que você quer falar. Às vezes você pergunta, o que eu escrevo pra essa pessoa? Não tem que ser o que eu quero. Não mesmo. Tem que ser o que você quer. Então, assim, a gente ali vai sentando. Então, a terapia... A terapia é muito boa. A gente fica com raiva, às vezes fica, mas é muito legal. E tem outras coisas que você pode fazer também, como a meditação. Você pode fazer as atividades de atenção plena. Você pode fazer uma yoga. Isso você pode até fazer em casa, meditação, tá? Tem alguns aplicativos que você pode fazer em casa. Yoga, por exemplo, cada um sabe o que faz, né? Tipo, que gosta. Eu não gostei de fazer yoga. Eu também não. Uma coisa que eu amo fazer e que, assim, eu me encontrei fazendo é colocar o meu fone com uma playlist bem que eu amo, e aí ou eu faço uma escada, ou eu faço uma esteira, ou eu faço uma caminhada aqui no condomínio. Tipo assim, eu até falei brincando com outros dias sobre isso, que o exercício físico, quando a gente fala, parece que é tão fácil, tão bonito, e muita gente não gosta, não tem saco pra fazer. E eu vou falar pra você, se eu falar pra você que eu amo fazer, eu tô mentindo pra você. Mas o ato de ir fazer e o resultado que ele me traz, eu não tô falando de corpo, tô falando de realmente hormonal, que libera a endorfina, que você fica super feliz, que, sabe, você fica com aquela sensação de, cara, eu fiz alguma coisa por mim, é surreal, assim. Então, assim, é um autocuidado. E praticar o autocuidado também é muito importante. Inclusive, a gente tem vídeo aqui, episódio sobre autocuidado. Falando isso. Mas a caminhada, olha, eu vou botar até, como você falou, ouvindo, né, colocando, você pode colocar, tem meditação guiada, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer aquela meditação tradicional, que todo mundo pensa, meditação é só botar ali aquela sentada, né, fazer em silêncio. Entendeu? Não é só isso. A gente tem que abrir a nossa mente. Como que é meditação guiada? A meditação guiada tem várias no YouTube. Até a pessoa vai falando. O que você tem que fazer, o que você tem que pensar. Exato. E você vai pensando. Tem meditação, por exemplo, eu me limito a 5 minutos. Aí, tá vendo? Uma coisa rápida. Meditação de 5 minutos. Eu tenho uma lista, falando isso no site, de meditação que você pode fazer, de aplicativo que você tem gratuito pra fazer. Vamos voltar aqui. O site da Lê, gente. É o que eu falo. O site da Lê é um acervo. Que você precisar, tem naquele site. Sim, tem ali a total da meditação. Então, se você quer meditação guiada, você vai conseguir por 5 minutos. E no YouTube tem vários canais, assim, realmente focados só pra isso. E fazer atividade de atenção plena. Tudo que você tiver, que você gostar, você ter aquela mentalidade, assim, atenção plena pra aquilo. Se você tiver, às vezes, lavando uma louça, você focar, por exemplo, pode parecer uma coisa pouca, mas tem gente que fala que é relaxante, entendeu? Lavar a louça, você parar ali, lavar uma louça. Eu gostava de parar e limpar a casa, do nada, de madrugada. Eu gostava. Hoje eu não sou mais da madrugada, agora tem filhos. Filhos não deixam a gente ser da madrugada. Mas eu gostava, me fazia muito bem. E eu não sei vocês, essa questão de começar a organizar as coisas me dá a sensação de organizar minha vida. Também. Muita gente gosta de organizar. E aquela sensação de quando tá tudo organizado. É a melhor. É a melhor. Você para. Então, assim, você tem várias coisas pra você. Tem frases de afirmações que você pode fazer todo dia. Como a gente falou, atividades. Procurar terapeuta, conversar com alguma amiga, ter uma rede de apoio. Quem é a sua rede de apoio? Entendeu? Pra essas horas. Que você tem aquela pessoa que quando você tá com uma crise de ansiedade, você pode recorrer. Às vezes as pessoas estão ocupadas, né? Você ainda tá no processo ainda de ir no terapeuta, ou o terapeuta não tá ali disponível naquele momento. Talvez você goste de escrever, talvez você goste de pintar. Verdade. Escrever música. Cada um tem um jeito. A gente não tá aqui limitando, né? Porque cada um gosta de fazer uma coisa diferente. Eu gosto muito de escrever. Toda vez que eu tô muito preocupada com alguma coisa, eu tô muito pensativa, eu gosto de escrever. Você gosta de botar música? Gosto de botar música bem alta e me desligar de tudo, entendeu? Eu gosto de fazer curso online, então assim, às vezes é uma coisa que eu me desligo da internet, de trabalho, de ansiedade pelas coisas que eu trabalho com isso, né? Então às vezes eu tô lá buscando conhecimento em alguma área que eu gosto. Já fiz curso, vocês não têm noção, se você entrar no meu Hotmart, vou fazer um jabá do Hotmart aqui.
aqui. Porque também não tem só Hotmart, não. Tem Kify, tem vários outros. Mas se você entrar lá nos meus cursos, tem curso do que você nem imagina. Eu faço curso aleatório. Outro dia fiz curso de como tirar as crianças da tela, tu acredita? E é uma coisa assim, é uma coisa que eu gosto. Buscar conhecimento pra mim é uma coisa que me dá prazer. Esses cursos, além de você tá estudando, né? Você tá ali ativando ali a sua mente e ainda tá ajudando aqui com as crianças, entendeu? Você teve que pagar? O curso? Tem, pagar. Então, já tem gratuito. Já tem outra dica. Tem cursos gratuitos. Eu tenho uma lista de cursos gratuitos aqui da Fundação Bradesco. Que você pode... Fundação Bradesco tem da FGV. Tem vários cursos gratuitos que você pode fazer de inglês, profissionalmente. Eu não sei se tem para, por exemplo, para tirar a criança da tela. Deve ter. Mas vale a pena ver essas coisas também. Então, vai estar tudo aí no site, tá? Para vocês procurarem, porque vocês têm que ver isso sobre a ansiedade. Como eu disse antes. Alessandra, eu sou ansiosa. Tudo bem, agora, o que isso está gerando na tua vida? Você está se afastando das pessoas, as pessoas não querem mais ficar com você e falar assim, essa garota só fica nessa neura, que não sei o que, não dá nem pra conversar com ela, só fica falando, entendeu? E aí, essa pessoa, você já pega e já vê o nosso episódio de tipo de amigo, você já afasta essa pessoa da tua vida, porque ela não tá preocupada com você, ela tá preocupada em te criticar. Exatamente, entendeu? Eu acho que é muito importante, principalmente quando você tá passando por momentos assim, você ter uma rede de apoio, como você falou, e ter perto de você pessoas que vão agregar na sua vida, né? Uma coisa que eu tava buscando aqui é que eu tinha uma frase pra falar pra vocês, mas eu não achei. Achei a frase, tá? Você não precisa controlar seus pensamentos, você só precisa parar de deixá-los controlar você. Então, busque ajuda. Agora, eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Hoje eu consegui, acho que a gente conseguiu fazer o episódio de menos de 40 minutos. Calma, que ainda não acabou. Eu queria fazer um exercício com vocês. Aqui nos comentários desse episódio, eu quero pedir pra vocês comentarem o que vocês estão passando com relação à ansiedade. Comenta que a gente vai responder todos, a gente vai bater papo, a gente vai trocar informações, a gente vai estar junto com vocês. Esse quadro Ter Amigas não tem nenhum outro objetivo a não ser ajudar vocês. A Alessandra, ela tem uma missão de vida, acho que a gente falou isso no primeiro episódio. Ela tem essa missão de querer agregar na vida das pessoas. Eu falei, amiga, a gente pode fazer isso virar um quadro e a gente falar sobre saúde mental. Então, assim, a gente tá aqui pra ajudar vocês. Então, se você olhou esse episódio e falou assim, cara, eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho com quem contar, às vezes não tenho condição financeira de buscar uma ajuda agora. Então, vamos fazer uma Ter Amiga aqui nesse... Isso, né, uma terapia de amiga. Ter Amiga aqui nos comentários que a gente vai responder pra vocês e vai te ajudar. A gente vai fazer essa rede de apoio. E você que estiver lendo os comentários também, quiser responder, vamos com a gente. Vamos fazer tipo um fórum aqui. Exatamente. Pra todo mundo aqui, pra gente criar uma comunidade onde todo mundo... se sente à vontade em compartilhar o que está passando e responder, ajudar uma outra, porque o nosso intuito é normalizar, educar as pessoas em relação à saúde mental, que é importante, depressão não é bobeira, crise de ansiedade não é bobeira. Tá com crise, você deve ouvir muito isso. Isso daí é porque você não tem uma louça para lavar. Será que ansiedade, isso daí é coisa de rico? É a nova doença do momento. É a nova doença do momento. Agora todo mundo tem ansiedade, você vai ouvir muito isso. E para você não se deixar. Então, você tem que educar essas pessoas. Educando as pessoas, eu acho que a gente tem uma possibilidade de mudar mais a sociedade. Com certeza. Porque a falta de educação, realmente, antigamente a gente pensava que terapia era coisa de doido. Mas não é, porque todo mundo tá doido. Então, assim... Se for assim, então tá todo mundo doido. Tá todo mundo doido, entendeu? Não, mas há um preconceito ainda. A terapia tá todo mundo ruim, com a cabeça ferrada. E não é assim, gente. Não, todo mundo precisa desabafar, precisa de ter um momento que colocar as ideias no lugar. Sim. E isso não é coisa de maluco, isso não é coisa porque você tá precisando, que você tá totoca das ideias, não, viu? Estamos com você. Estamos, inclusive, tchau, eu vou pra minha terapia. Mas é isso, gente. Deixa aqui os comentários que você tá passando. A gente vai fazer esse fórum. Estamos aqui pra vocês, pra escutar vocês. Comentem. Vá lá no site também. Se não tiver ninguém pra você desabafar naquele momento, se você não tiver uma amiga, se você não tiver uma terapia naquele dia, algum familiar... E você também não quiser comentar aqui, tem essa área, né, do site? Tem um mural de pensamento que é confidencial, você pode escrever o que você estiver passando ali, você pode escrever, você pode mandar áudio e você desabafa ali. Não quer desabafar no site? Compra um caderno, anota no bloco de notas, é muito importante, você tem que
liberar de alguma forma. Veja como o importante, você tá vendo, é você liberar isso de você. Não fica sofrendo sozinha, mulher. Exatamente. Tá bom? E faz uma oraçãozinha também, se eu posso puxar aqui. Pode, claro. Vai, faz uma oraçãozinha. E se você não quiser desabafar nem lá no site, nem aqui nos comentários, e nem não quiser nada, aqui, ó. Pede a Deus. Pede a Deus e faz um desabafo. Sempre. Sempre. Mas desabafa com ele, com certeza ele vai te dar uma luz, vai te ajudar. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus e até o próximo programa que eu já vou falar. Próximo vídeo. Tchau. Tchau.